Muito bom estar de volta com você nesta semana. Essa semana, o tema da nossa lição da Escola Sabatina é o que Jesus ensinou sobre a igreja. Mas, basicamente, o tema dessa semana concentra-se em duas ideias de Jesus sobre a igreja. A primeira é fundamento e a segunda é unidade. As duas coisas estão aqui na lição desta semana. Se você pudesse fazer um cartaz, uma folha de papel, talvez, impressa, com essas duas palavras, elas vão orientar toda a discussão desta semana. O primeiro é fundamento e a segunda é unidade, referindo-se, logicamente, à Igreja de Cristo. Então, vamos começar. A introdução da lição poderia ser feita desta forma. Como é que a igreja, onde a igreja está fundamentada? Você hoje vê muitas igrejas que estão surgindo por aí, que elas estão fundamentadas em um homem carismático, um missionário, um apóstolo ou coisa parecida. E o dia que esse homem morrer, a gente não sabe muito bem o que vai acontecer com esta igreja, não é? Outros estão fundamentados, por exemplo, num líder espiritual como é o Papa, por exemplo. E aí a grande pergunta é a seguinte: onde é que a Bíblia ensina que está fundamentada a igreja, ou em quem está fundamentada a igreja? Então, a primeira palavra, você pode puxar a folha de papel, não é? Fazer uma folha desse tamanho, por exemplo, escrever aqui fundamento. Qual é o fundamento da igreja cristã, da igreja verdadeira? Não é? E aí é inevitável você pedir para o seu grupo ler Mateus 16, verso 18, não é? É aquele famoso texto que diz: Tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E esse texto tem sido muito discutido para dizer que quem de fato é o fundamento da igreja é o apóstolo Pedro. Bom, a Bíblia não ensina isto, por várias razões, não é? Uma delas é que a Bíblia ensina que a pedra, na verdade, é Jesus Cristo. Ele é a pedra, ele é o fundamento da igreja. Segundo, o próprio Pedro não foi um líder destacado no início da igreja. Por exemplo, no Concílio de Jerusalém, em Atos 15, quem é que esteve lá para presidir o concílio? Não foi Pedro, foi Tiago. Portanto, Pedro foi importante, ele teve o seu papel, ele cresceu dentro da esfera da igreja, mas ele não chegou a ser o que chamam por aí de primeiro papa, porque o bispo de Roma é uma instituição que se formou anos depois, ela se destacou anos depois dentro da hierarquia da igreja cristã. Então, há algo para a gente pensar um pouquinho. Mas voltando ao texto de Mateus 16, na verdade, quando Jesus diz assim: Tu és Pedro, e sobre essa pedra, a expressão é Petra, não é? Petros, não é? Petros é um pedaço de rocha. Tu és Petros, tu és Pedro, um pedacinho dessa rocha. Você faz parte da igreja. Você aqui, nesse momento até ele era alguém representativo daquela igreja que estava surgindo, porque ele era um apóstolo destacado, falante, não é? Até às vezes meio intrometido. Jesus diz assim: Tu és Pedro, tu faz parte dessa estrutura que é a igreja. Mas sobre esta Petra, que sou eu, a igreja, o fundamento da igreja, eu vou edificar a igreja. Porque convenhamos, Pedro era muito fraco para que estivesse toda a igreja sobre ele. E se você for comparar, mais tarde surge no cenário cristão o apóstolo Paulo, que era muito mais destacado do que Pedro, mas em nenhum momento se diz que ele era a pedra, porque a pedra é Jesus, a pedra é Cristo, o fundamento da igreja é Cristo, ok? E então, 1 Coríntios 3, verso 11, o apóstolo Paulo diz assim que ninguém deve lançar outro fundamento a não ser Cristo. Ou seja, o fundamento da igreja é Cristo. Essa é a primeira parte da lição. Agora vamos para a segunda parte. Na segunda parte, o cartaz que você deve mostrar, que você pode mostrar, se naturalmente quiser, é o cartaz escrito com a palavra unidade. E aí é uma outra discussão. A igreja de Cristo, ela deve ser unida? A resposta é sim. A pergunta é, e ela deve ser unificada, ou seja, ser assim, todo mundo de paletó azul, por exemplo, de gravata vermelha? Será que é isto que a igreja deve ser? Não, Jesus nos ensinou que a igreja deve ser unida, unida em torno dele, em torno dos seus ensinos, unida na doutrina, unida no propósito de salvação, na missão, unida nisto. Não é? Uma doutrina só,
doutrina bíblica, e unida num propósito só, que é a missão de pregar o Evangelho. No nosso caso, ligando isso com Apocalipse 14, verso 6 em diante, não é? Então, João 17, Jesus orou por essa unidade, não é? Segundo lugar, essa unidade, ela tem que ser em torno de uma pessoa, não é? E dos ensinos dessa pessoa, no caso é Jesus, não é? João 17, verso 23, fala disto, e João 15, 1 a 5 também fala disso, dessa unidade em torno de Cristo, em torno da verdade, não é? E uma coisa que a lição nos mostra, que Jesus ensinou, que Jesus falou, é, por exemplo, aquilo que está baseado em Mateus capítulo 7, dentro do Sermão da Montanha, não é? O que quebra essa unidade, não é? Eu colocaria como terceiro ponto aqui desse segundo bloco da unidade. O que quebra? Por exemplo, não respeitar o irmão, não falar a verdade sobre ele, envolver-se em mexerico, em fofoca, não é? Não falar de maneira amorosa com as pessoas, com os outros, são todos itens de desunião. E pare para pensar, na sua igreja não é assim? Normalmente, grande parte dos problemas da igreja e da quebra da unidade de uma igreja é exatamente, ou são exatamente esses pecados, como mexerico, como fofoca, como grosseria, não é? E Jesus já preveniu isso lá em Mateus 7, não é? Quando ele fala da questão de como os cristãos devem se comportar, não é? E qual é o segredo para restaurar qualquer tipo de unidade perdida ou quebrada em uma igreja? Bom, o segredo é seguir Mateus capítulo 18, dos versos 15 a 18, né? Aquele famoso texto que diz, se teu irmão tem algo contra ti, vai entre ti e ele só. Se ele te ouvir, terás ganho teu irmão. Segundo passo, se ele não te ouvir, você chama 2 ou 3 testemunhas para tentar pacificar a situação, resolver a situação. E ainda assim, se ele não te ouvir, se ele não ouvir essas testemunhas, aí você leva para a igreja e a igreja toma uma posição no caso dele. Muitas vezes a gente inverte, a gente vai direto para a igreja para resolver um problema que deveria ser resolvido individualmente, para não quebrar exatamente essa unidade da igreja, essa reunião da igreja, esse espírito de amor e de fraternidade que a igreja tem, não é? Então, você deveria agora discutir com seus alunos. Essa semana estão muito boas aquelas perguntas da lição de sexta-feira. Então, para concluir, vá à lição de sexta-feira e tente discutir essas perguntas com seus alunos. E aí, amigo ouvinte, você que está nos vendo agora, pense que o fundamento da igreja é Jesus. E que a unidade da igreja também é em Jesus. Se estamos unidos na sua doutrina, nos seus ensinos, na sua pessoa, não temos tempo para brigar, não temos tempo para dividir a igreja, não temos tempo para confundir as coisas, mas estamos focados na missão que Ele nos confiou. Um abraço, a gente se encontra.